Olá, cidadão, olá, servidores públicos. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E no nosso programa de hoje, entrevistamos Gaspar Bissolotti Neto. Gaspar Bissolotti Neto preside a ASPAL, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa. É também diretor da Pública Central do Servidor e diretor da FENALE, Federação Nacional do Legislativo. Vamos ouvir do Gaspar coisas interessantes. Vamos ouvir o que é o Legislativo, o que é uma Federação Nacional do Legislativo, o que é servidor e servidores públicos, o que é sindicalização. Vamos lá? Bem, estamos aqui com o Gaspar Bissolotti Neto. Gaspar Bissolotti Neto é presidente da ASPAL, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa. Ele, que também é aposentado, mas que continua na luta. Ele está também aqui na Pública como secretário adjunto e está como diretor de comunicação na FENALE. E também foi ex-presidente, é ex-presidente da FENALE, Federação Nacional dos Legislativos Estaduais e do Distrito Federal. Muito bem, Gaspar. Nós acabamos de ver que vocês participaram aí do 48º encontro da FENALE. A FENALE tem uma importância muito grande na discussão de problemas do funcionalismo público, especialmente na questão dos servidores dos judiciários, né, do Brasil. Como é que foi esse novo encontro, Gaspar? E comemoração de 30 anos de existência da FENALE. Boa noite aí, pessoal. Que a FENALE é uma entidade criada em 93, né? 22 de setembro de 1993, justamente quando o presidente Collor, né, vinha fazendo a revisão constitucional. Lembra que o Nelson Jobim era o relator. E nós nos unimos, assim como outras categorias, para enfrentar essa revisão, porque naquele momento eles já queriam fazer reforma administrativa, reforma previdenciária, já mudaram uma série de coisas que a Constituição Cidadã de 88, né, havia recomendado. Então, como havia previsto uma revisão 5 anos depois, a vontade deles era mudar tudo. Então, nós fizemos uma reunião de entidades, né, associações e sindicatos de servidores legislativos. Essa reunião foi realizada em Porto Alegre, lá o pessoal das entidades de Porto Alegre que convocaram, e nós, nesse primeiro encontro, nós fundamos a FENALE, né? Foi um momento muito importante, participaram representantes de 8 estados, né? E ali nós fizemos um bate-papo, né? Que depois a gente acabou chamando de pinga-fogo, que até hoje nas nossas reuniões, nós temos esse pinga-fogo, que é quando as entidades falam sobre seus problemas e suas conquistas, né? E nesse pinga-fogo, nós descobrimos que todos nós tínhamos os mesmos problemas. As questões do legislativo eram as mesmas. Então, me lembro que participaram alguns estados que eu me lembro, né? Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
né? Esses estados estavam presentes, não sei se eu posso ter pulado algum, em Rio de Janeiro também. Então, só eram os 8 presentes. E descobrimos que no Brasil todo a situação era a mesma e que seria muito importante termos uma entidade que nos defendesse, né? Ali foi eleito o primeiro presidente, que foi o Trajano Ibarra Guzmão, lá do Rio Grande do Sul, que era presidente na época do Centro dos Funcionários, o Cefal, e, em 94 nós fizemos a nossa primeira eleição, quando foi eleito o nosso amigo, né, aqui de São Paulo, saudoso Edson Kuzma, que foi também diretor da nossa federação, aí, da nossa FESPES, e que eu lembro sempre que foi o verdadeiro mentor intelectual da criação do Cidadania e Serviço Público, né? Numa reunião, ele levantou essa hipótese Sim. e que depois, mais tarde, nós acabamos realizando. Então, a gente tem que sempre preservar a memória, né? Preservar o passado aí, porque nada nasce pronto, né? Tudo é questão da história aí e da criatividade, né? E a Fernandes tem um papel muito importante hoje, sim, nessas lutas todas, PEC 32, PEC 555, nós estamos sempre participando de tudo. E estamos na pública, né, que é muito importante. Está aí a sua colocação já do início do primeiro programa, ou de como se organizou o programa Cidadania e Serviço Público, que agora está já há anos, né, no ar, discutindo coisas que interessam aos servidores públicos, ao serviço público, e São 23 anos, Góes? 23 anos, 23 Parabéns. anos de existência do Cidadania e Serviço Público. E queria que você falasse também de como foi esse encontro agora, de 30 anos. Aliás, primeiro, vocês começaram como associativismo e viraram sindicato, né? Federação Sindical. Na verdade, no início, a FENAL era uma entidade híbrida, né? Então, ela tinha filiados tanto associações como sindicatos. Depois, em algumas assembleias gerais, nós acabou decidindo que ela seria uma entidade sindical. Então, só que ela não abandonou as associações. Então, no seu estatuto, ela é sindical e tem as associações como parceiras. Os sindicatos são filiados. Eles é que determinam, né, a estrutura da entidade. Mas as entidades associativas participam como parceiras, assim como até alguns segmentos do legislativo, como é a questão da UNATAC, que é dos taquígrafos, a Unipol, que é dos policiais legislativos, e que participam também da vida da FENALE. A FENALE é um grande fórum, mas ela é de identidade sindical. Realmente, ela tem registro sindical, né? Lá no Ministério do Trabalho, atualizado, dados perenes em dia, tudo, né? Mas ela não abandonou os demais segmentos. Ela é um cobertor para que todos possam se acolher. Esse encontro foi realizado agora em, em Fortaleza, só que juntamente, né, com a 26ª Conferência da UNALE, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, que reúnem os deputados, principalmente, né, mas que faz os eventos paralelos. Então, diversos setores do Legislativo participam. E entre esses setores, a própria FENALE, desde 2008, tem participado desses eventos da UNALE, onde é muito importante porque os dirigentes sindicais têm a oportunidade, inclusive, de conviver com deputados fora do seu âmbito de trabalho.
Então dá para ter uma conversa mais amigável, né? De repente você consegue levar alguns assuntos de uma forma muito melhor para conseguir a vitória lá no seu estado. É muito importante isso. E esse evento nós, na verdade, fizemos em duas etapas. Nós fizemos antes, no dia 30 de outubro, nós fizemos um encontro, o início do encontro pelo Zoom, para poder dar tempo de discutir todas as questões que a gente teria. E o segundo momento foi lá em Fortaleza, no dia 8 de novembro, né? Aí onde nós tivemos uma bonita solenidade de abertura, inclusive com a outorga, né, pela primeira vez, e que consta no nosso estatuto, da Comenda Fenale e a medalha Presidente Emérito Edson Kuzma. Essa medalha foi, por determinação da diretoria, concedida, em primeiro lugar, ao próprio Edson Kuzma em memória, né? E, aliás, será entregue pelo presidente. Lá nós recebemos, a bancada de São Paulo recebeu em nome da família, e ela será entregue pelo presidente José Eduardo Rangel, numa solenidade que haverá agora, dia 14 de dezembro, na, na, na Falesp, junto com os festejos de fim de ano. Então, o Rangel deverá entregar à família essa comenda. É uma bonita comenda, uma bonita medalha, e a família receberá. E aí também foi ao presidente, ao primeiro presidente, né, o presidente da Provisória, o Trajano Ibarra Guzmão, lá de Porto Alegre. O Trajano deverá receber, ele está adoentado, então ele não pode comparecer, mas o secretário-geral, Nelson Florisbal, da FIAL, que é lá do Rio Grande do Sul, recebeu em nome da família, e o Rangel deverá entregar pessoalmente à família em data próxima, né? Lembrando que o Edson Kuzma, aqui de São Paulo, foi presidente da Falesp e foi tesoureiro-geral. E ele faleceu um mês depois que ele entregou a presidência da FENALE. Ele teve uma embolia pulmonar e faleceu aqui no Hospital Alvorada em 28 de janeiro de 98. Era um grande amigo nosso, um grande lutador, né? Um defensor do serviço público. Ele era agente de segurança na Assembleia e era formado em Direito, e era uma pessoa excelente, viu? Um grande amigo. Eu acho que foi uma merecida homenagem, tanto a ele como ao Trajano, que também foi um guerreiro em defesa do serviço público. Com certeza. Gaspar, uma coisa, vocês têm os encontros exclusivos da FENALE e, de vez em quando, também junto com a UNALE. Nós estamos hoje, a pública está participando disso, numa mesas de negociação com o governo e discutindo, inclusive, a Convenção 151 da OIT, que trabalha exatamente nesse sentido. Eu pergunto, como é que vocês, servidores do Legislativo nos vários estados, entidades dos vários estados, têm essa possibilidade de mesas de negociação com a cúpula das Assembleias Legislativas? Olha, agora não existe uma regra geral, né? Cada estado tem a sua forma de negociar, cada estado tem o seu jeito, né? Eu sei que posso falar aqui por São Paulo nós já tivemos uma negociação que envolvia todas as entidades. Hoje, praticamente só o sindicato participa da negociação, né? As demais entidades estão alijadas dessa negociação, participam das Assembleias Gerais, dá a sua opinião, mas chega na hora de negociar mesmo, é alijado. Mas nós estamos na luta, gostaríamos muito de participar de todo o processo.
E nos outros demais estados eu não posso dizer exatamente como funciona, mas eu sei que há negociação, sim. Muitos deles conquistaram reajustes aí nos últimos anos, ah, plano de cargo e carreira. Normalmente é principalmente o sindicato, né, que participa das atividades, né? A maioria dessas entidades dos estados não tem mais de uma entidade. Então, algumas têm associação também, outras nem têm. Aqui em São Paulo nós temos tem uma associação de aposentados, tem uma associação de procuradores, temos aqui um elenco de entidades, né? Mas nem todos os estados têm, não. Mas o importante é que há negociação, né? Isso não podemos deixar os servidores perder a, o, a qualidade, né? E perder o seu poder de compra, né? Poder aquisitivo. A 152 da OIT fala também na liberação de líderes, né, das entidades, seja especialmente sindicais, né? Como é que funciona essa liberação nas assembleias? Vocês, quando se encontram, vocês têm liberação, por exemplo, do ponto para participação? Olha, a maioria dos sindicatos, eu acho que a maioria, o pessoal é liberado, né? A maioria tem pessoal é liberado para realizar os trabalhos. É lógico que alguns preferem não ser liberados, né? Continuam nos seus setores por uma série de motivos, né? Mas eu sei que aqui em São Paulo mesmo as entidades ah, usam aquela lei do Montoro, né? Se eu não me engano é 374, não me lembro o número, mas é uma lei do Montoro que permite o afastamento de dirigentes, tanto de associações como de sindicatos que tenham acima de 500 filiados, né? Ah, o afastamento do presidente, do tesoureiro e do secretário-geral para realizarem os trabalhos da sua entidade. Eu acredito, pelo que eu sei, a maioria das entidades tem também algumas regras nesse sentido. Uma ou outra que talvez não. Mas o pessoal tem comparecido a esses eventos e acredito que quem não tenha o afastamento possa apresentar o certificado, né, que justifica a sua presença, a sua participação. Vocês soltaram mais uma carta agora nesse encontro, né? A Sim, Carta sim. de Fortaleza. Queria que você Sim. falasse alguns itens dessa carta importantes para você. Olha, agora, a carta a gente procura dizer do momento atual. Então, chegamos a falar do momento de que nós queremos a paz, né? Neste momento em que nós estamos vivendo aí guerras perigosas, né? Então a gente fala dessa desse anseio pela paz, né? É um dos pontos. Mas nós falamos também da valorização do serviço público, do servidor público, da questão da estabilidade, da PEC 555, da PEC 32, da violência à mulher, né? Aí contra o feminicídio, né? Falamos da igualdade, né, racial e de todos os pontos que interessam ao servidor e à comunidade em geral, né? É uma carta bem ampla, mas que mostra o posicionamento da FENALI perante as questões que nos afligem, né? Ah, enfoca muito a questão da PEC 32, né? E que é a reforma administrativa que vem acabar com o serviço público, prejudicando a população carente, e também a PEC 555, que está em nova fase, né? E que nós queremos ver aprovada para que acabe com a cobrança previdenciária
do servidor aposentado e do pensionista, que é uma jabuticaba, né? Só existe no Brasil, só aqui, que o aposentado paga a previdência, né? E o pensionista também. Que é coisa assim de maluco, né? Como que pode? Você está cobrando o quê? Para usufruir lá no céu, né? É coisa que não dá para entender, né, negócio. Pois é, difícil. E colocamos também, além da carta, nós aprovamos mais de 20 moções, desde moções com um aplauso, com congratulações, por exemplo, como pela eleição da nova diretoria da CNSP, pela realização do congresso da CONACAT, como também ah, moções de apoio ao projeto de lei 21 da deputada Luciene Cavalcante, né, que acaba com aquela atrocidade da lei complementar 173, que congelou o tempo de serviço, né, e tirou uma série de direitos dos servidores por um tempo e que vem prejudicando muita gente, né? Então, nós aprovamos moção nesse sentido, moção também pela PEC da Previdência, que a deputada Luciene está apresentando. Apresentamos também foi apresentada e aprovada também uma moção de apoio à convenção, né, lá 151, né? Então, acho que foi além de alguns assuntos regionais, né? Eu sei que lá de Santa Catarina chegamos a aprovar uma moção de repúdio a um acontecimento lá que vem prejudicando um grande número de servidores e de outros estados, né? Então isso é muito importante e inclusive, Góes, aprovamos até a moção contra a privatização da Sabesp, que é uma loucura, né? Não é um problema regional só. Isso daí afeta o país, né? A Sabesp é uma potência, né? E para não acontecer o que aconteceu aí com a nossa Enel, né? Enel, aí, a eletricidade que está um caos, né? Então, que não tenhamos o mesmo problema. Então, eu achei muito produtivo o encontro, né? Não sabemos no próximo ano se nós teremos os dois encontros regulares ou se faremos como neste ano, que em junho nós fizemos um encontro por videoconferência, em vez de fazer local, porque o encontro presencial agora envolve uma estrutura muito grande, né? As entidades têm que se locomover para o local de encontro, é um gasto que hoje o pessoal, né, carece de recursos. Então, para evitar um gasto maior do que nós fizemos este ano, um encontro por videoconferência pelo Zoom em junho e o outro, então, que é regimental, né? Nós temos regimentalmente no nosso estatuto a reunião do Conselho de Representantes no primeiro semestre e no segundo semestre, mas pode ser feito por videoconferência. E o encontro presencial no final do ano. O ano que vem será um ano diferente, né? Porque será o ano da eleição, inclusive. Então, provavelmente, nesse encontro de fim de ano, nós teremos, além de tudo, além de todas as questões normais, né? Assim, a nossa pauta normal e estatutária, a eleição da nova diretoria para os próximos 3 anos, né? Então, a renovação é sempre importante. Gaspar, a partir do momento em que a Fenale partiu para a sindicalização, não é? Uma federação sindical, o que mudou de importante para vocês? Claro que agora está se discutindo, inclusive, uma forma de contribuição assistencial que vem para os sindicatos e que parte será revertido também para a federação, confederação e central. Mas o que mudou
no trabalho, para o que você acha? Olha, a princípio, a questão da regulamentação, né, do reconhecimento, né, como uma federação, porque antes ela só tinha o seu registro jurídico, né? Hoje ela tem o seu registro sindical, que a lança para um novo parâmetro, né? E ela pode ter, como você disse, de repente, essa contribuição sindical, como teve durante 2 anos apenas, aquela que chamavam de imposto sindical, né? Aquela contribuição também sindical, Sim. que foi exterminada com a reforma trabalhista, né? E é lógico que é um recurso muito importante para as entidades, pois lhe dá condições da luta, né? A gente percebeu que na última reforma da Previdência, em 2019, o número de entidades presentes em Brasília diminuiu muito o negócio. Falta de recursos. Se não tiver recursos para a luta, como é que fica, né? Nós vimos aí, é lógico que tem pessoas que abusaram, passado, tem. Não podemos dizer que não houve isso, né, Góes? Infelizmente, essas pessoas prejudicaram aquelas entidades que usaram o dinheiro com seriedade para a luta dos servidores, para a assistência social dos trabalhadores, né? Assistência médica, assistência odontológica, jurídica principalmente. Então não se pode jogar todo mundo no mesmo balde e falar oh, ninguém presta. Não é isso. Muitas entidades sindicais utilizaram o dinheiro de forma muito boa para os trabalhadores. É uma pena que foi feita uma campanha muito forte contra essa contribuição e que nós estamos sentindo ainda hoje, né, com essa nova possibilidade. Já existe essa campanha pela renúncia, que renuncie à contribuição e tudo mais, mas espero que as entidades possam ter esse retorno e poder lutar novamente. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que vem conversar com você, cidadão, com você, servidor, sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.